Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amigos e irmãos. Esse é o nosso desejo. Chegamos a mais uma lição, a lição de número 5, em que estamos estudando o profeta Daniel. Estamos analisando a respeito da integridade moral e espiritual. Na lição de número 5, que é a lição proposta para o domingo 2 de novembro de 2014, que tem por título Deus abomina a soberba. Deus abomina a soberba. Esse é o tema da lição. O versículo da Bíblia Sagrada que usamos como texto áureo é o capítulo 4 e o versículo 37 deste mesmo livro, deste profeta, que diz: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O versículo do próprio rei Nabucodonosor reconhecendo que o Senhor Deus dos céus abate, humilha a todo aquele que é soberbo. O assunto soberba, ele é antigo, não é? Nós já encontramos na Suma Teológica de São Tomás de Aquino as perguntas lá, os questionamentos com relação à avareza e à soberba. Se seria ou não a soberba o princípio de todo o pecado. Tomás de Aquino cita Eclesiástico, que é um livro que não está no nosso contexto canônico, não entrou no nosso cânon sagrado, aquela versão que nós usamos, que é a João Ferreira de Almeida. Porém, se você tiver aí acesso a uma versão católica, você terá este livro aí no meio da sua Bíblia, que está logo depois aí de sabedoria, não é? Provérbios, sabedoria e Eclesiásticos. No livro do Eclesiástico, que São Tomás de Aquino se refere no capítulo 10, nós encontramos justamente no versículo 14, que diz: o início do orgulho num homem é renegar a Deus. Ele diz que negar a Deus é quando se inicia o orgulho, ou seja, no momento em que o homem abandona a necessidade de Deus, é que nasce o orgulho. Então, o princípio do pecado seria o orgulho, segundo o autor do Eclesiástico, não de Eclesiastes. E também ele diz no versículo 15: pois o seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se comprar será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou a assembleia dos maus e as destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e em lugar deles fez sentar homens pacíficos. Então, São Tomás de Aquino está dizendo que esse orgulho, essa soberba, é o início de todo o pecado. Quando o homem, então, lá no Éden, decide por não depender mais de Deus, nasce o orgulho. Deriva-se, então, todo o pecado. Já o Agostinho diz que o princípio do pecado, na verdade, é o amor de si mesmo, amar a si próprio, não é? E eu entendo que, na verdade, quando nós olhamos para aquele contexto em que o homem peca, já então a partir do pecado temos atuações, o homem está atuando. Quando o homem recebe do fruto, ele está duvidando de que Deus tenha dito a verdade, que haveria morte ao desobedecer. Então nasce
no coração do homem uma dúvida com relação à integridade de Deus para consigo. O homem está duvidando de que Deus está falando toda a verdade. E aqui, então, após o ato, após o pecado, após consumir ou consumar-se o pecado propriamente dito, ele, então, ao invés de se colocar no meio do Éden, não é, e reconhecer seu pecado, ele procura resolver o seu próprio problema. Daí entendo que, a partir desse momento, o homem está dizendo: eu não preciso de Deus, eu consigo resolver as minhas mazelas, eu posso me virar, eu posso resolver todos os meus problemas, eu não necessito de Deus. Acredito que toda a humanidade se encontra nesse contexto, nesse momento pós-pecado. Por isso que se acredita no que está escrito nas Escrituras, que toda a humanidade está em pecado contra Deus. Porque toda a humanidade está dizendo: eu não preciso de Deus, eu consigo resolver o meu pecado sozinho. Como? Cozendo folhas de árvores e procurando tapar a minha própria nudez, resolver os problemas que eu mesmo causei. Então, isso é o orgulho, isto é o egoísmo, a soberba e a tentativa de anular a necessidade de Deus em nossas vidas. Pois bem, essa é uma pequena introdução com relação à historicidade, com relação à soberba e ao egoísmo. O soberbo vem do latim superbus, que quer dizer sensacional, suntuoso e orgulhoso. A priori, a princípio, não há a indicação do pejorativo. Posteriormente é que vem o pejorativo nesta palavra. E então o entendimento de que a soberba é um mal da humanidade, é um problema de toda a humanidade. A leitura bíblica será feita no próprio capítulo de número 4 e serão feitos do versículos 10 ao versículo 18. Porém, acredito ser necessário a leitura dos 3 primeiros versículos do capítulo 4 do profeta Daniel, que dizem: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O texto está dizendo que o Nabucodonosor está reconhecendo a grandeza do Altíssimo. O contexto anterior foi da lição passada, falamos sobre a questão daquela estátua que ele erigiu, não é uma estátua totalmente de ouro, e por fim ele lançando os moços na fornalha. Sendo livrados, posteriormente então, ele começa a entender que o Senhor Deus Altíssimo, que é como ele se refere ao Deus dos judeus, é uma referência em aramaico para o Deus dos judeus, aí não é como nós conhecemos no hebraico, ele não é nem escrito e nem lido como o judeu faz no hebraico. Ele é um Deus escrito como aramaico, por isso Altíssimo. Ainda que os judeus o reconhecem, ainda que eles também chamem por esse termo, como o rei Nabucodonosor se refere a ele, os judeus ali aceitam esse termo dado, ou esse nome dado ao Senhor Deus deles, e eles se referem a ele também nesses termos em aramaico. Na verdade, só no livro do profeta Daniel ele é chamado assim algumas vezes, se eu não estou enganado, por 7 vezes aparece referência ou menção ao Senhor Altíssimo no aramaico, no livro do profeta Daniel. E eu entendo que, ao surgir a primeira vez esta referência em aramaico, é justamente no texto que
sucede, que vem posterior ao reconhecimento de que só o Altíssimo pode livrar, como ele fez logo após a liberação dos moços dessa fornalha. E ele, no versículo 29 do capítulo 3, ele disse isso, né? Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O próprio Nabucodonosor entendeu que, ainda que a sua estátua fosse alta, com 30 metros aproximados de altura, hoje não é tão grande, né? Nós encontramos aí o próprio Cristo Redentor no Rio de Janeiro, tem isso, mede 30 metros, e nós temos a maior estátua do mundo hoje com 153 metros aproximados de altura. E o Nabucodonosor então entende que, na verdade, Altíssimo é o Senhor Deus desse povo, que só Ele é quem pode livrar alguém da fornalha ardente que Ele mesmo mandou acender. Ou seja, ainda que sua estátua seja alta, o Deus desses moços está acima de sua estátua, é muito mais alto do que sua estátua. Ele é Altíssimo, não é? Então ele se refere ao Deus dos judeus nesses termos, não somente por essa questão, mas eu acredito que também seja por causa disso. E ele então, no capítulo 4, como lemos aqui, nos primeiros versículos, quando ele está se referindo aqui às questões com relação a esse Deus, declarando, né, escrevendo o que é que ele está declarando, na verdade não quer dizer que ele crê em tudo isso. Apesar deles estar afirmando tudo isso daqui, não significa que isso está dentro do seu coração, enraizado, que essa verdade que ele está declarando tem mudado interiormente. Como nós temos hoje muitas pessoas que acreditam conhecer Deus, professam e dizem essas mesmas coisas com relação a Deus, porém o negam na sua vida. Dizer que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é excelso, majestoso é uma coisa. E você deixar todas essas prerrogativas caberem somente a ele, e você não querer ter isso também, ou estas prerrogativas em você, é outra coisa totalmente diferente. Nabucodonosor estava afirmando que Deus era, porém não estava convicto de que ele não era nada ainda. Por questão disso é que vem o restante do texto e a narração do que por fim foi necessário acontecer. Diz o texto que ele estava no versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, florescente no meu palácio. Florescente, aí a palavra no original tem a ideia de próspero, prosperidade, alegre, feliz, realizado. Ou seja, Nabucodonosor estava em paz em todos os seus projetos. Estava confiado, estava completamente convicto de que tinha o domínio de todas as coisas. E, na verdade, a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas dizem para nós que Deus fez um dia em oposição ao outro para que o homem nada descubra debaixo do sol. Ou seja, Deus não permite que o homem descubra o segredo da vida, para que não tenha o domínio, que não seja controlador da vida e a vida acabe se lhe tornando um tédio, penso eu. O homem não pode descobrir o segredo da vida. Não pode ser dominador, para se dizer soberano sobre a vida. Então, o Nabucodonosor estava dessa forma, acreditando estar sobre tudo e sobre todos. Estava feliz, contente, próspero, realizado. E o que, na verdade, Daniel irá falar em sua face posteriormente não é bem isso, porque ele já roubou tudo que podia roubar do povo judeu na sua cidade, posteriormente a não ter mais o que tirar de impostos, de arrecadação
ele manda então destruir a cidade de Jerusalém e com tudo isso, com todas essas arrecadações, não só de Jerusalém, mas de outros povos, da destruição de Jerusalém, ele vai então erigir essa estátua de ouro como ele fez, na ostentação do seu poderio, do seu reino. E o que o Senhor Deus precisa fazer é, na verdade, mostrar-lhe que tudo o que está acontecendo com ele, na verdade, é permissão divina. O próprio Deus disse que Nabucodonosor seria o seu instrumento para corrigir o seu povo. O seu povo está sendo corrigido por causa de seus pecados, por causa da idolatria que se intrometeu, não é? Eles se intrometeram em muitas idolatrias, muitos pecados, e o Senhor Deus precisou corrigi-los. E o instrumento de correção é Nabucodonosor a princípio, que virão os reis posteriores a ele. E o Nabucodonosor não entende isso e começa a achar que tudo o que ele está fazendo é mérito próprio. Lembrando o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 7, na verdade é um versículo que eu tenho por tema na minha vida, eu procuro meditar e prestar muita atenção se eu não estou fugindo do que ele está dizendo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: porque quem te diferencia, ou quem te diferença na nossa versão, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não houveras recebido? O apóstolo está dizendo que diferença existe entre nós? Porque tudo o que temos, nós o recebemos. E se o recebemos, por que nos orgulhamos se não houvéssemos recebido? Ou seja, por que é que o homem, sendo quem é, consegue se orgulhar como se as coisas fossem naturais dele? Nós entendemos, meus irmãos, pela Escritura, que nós estamos destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. E estamos completamente destituídos, carecemos da glória de Deus. Ou seja, tudo que produzimos é pecado. Pecador produz pecado. É o que somos, produtores de pecado, ambulantes. Vivemos sobre a terra produzindo pecado. É o que somos. E quando fazemos algo que é bom, nos orgulhamos como se isso fosse inerente nosso, estivesse inerente à nossa natureza. E a Bíblia é clara em dizer que isso não é verdade. O etíope não pode mudar a cor da sua pele, bem como o leopardo não pode arrancar as suas pintas, as suas manchas do seu corpo. Tampouco vós podeis fazer o bem, tendo sido acostumados a fazer o mal, disse o profeta. Então, nós somos produtores de iniquidade, de maldade, de coisas ruins com relação a Deus e a salvação. Mas, quando fazemos algo bom, nós logo queremos colocar a nossa foto, a nossa assinatura ou o nosso polegar. Tudo que temos recebido. Foi o Senhor Deus quem deu. Foi o Senhor Deus quem fez em nós. Tudo que é feito sem fé é pecado. Devemos fazer pela fé. E o homem que não produz pela fé está produzindo pelo seu próprio pecado. E o Senhor Deus não aceita obras de mãos humanas que sejam feitas em pecado. Deus só aceita obras feitas pela justiça de Cristo Jesus. Aqueles que são justificados, pois, pela fé, são os que têm paz com Deus, de acordo com Romanos capítulo 5. Se nós produzimos pela fé, isso é aceito diante de Deus. Fora isso, não tem qualquer peso ou valor. Porque o homem tem esse problema de querer ser aceito por Deus. Temos um teólogo, eu não estou bem certo qual é, eu sempre troco aí os nomes, eu prefiro nem citar, mas ele diz o seguinte: o homem busca a si mesmo em tudo, até mesmo em Deus. Ou seja, o egoísmo é tão grande em nós, que a essência do pecado para mim é o egoísmo,
ele é tão grande que o homem consegue ir a Deus e alguém pode exteriormente estar analisando e achar que isso é uma grande virtude, não é? Tem algum louvor nisso, mas não percebe tal homem que o que este está fazendo ao ir a Deus está imbuído de egoísmo. Ou seja, ele está indo a Deus, mas não está indo buscar a Deus pelos méritos de Deus, por quem Deus é, mas ele está indo buscar ele mesmo no próprio Deus. Ou seja, está indo buscar em Deus um afago para as suas carências. Está indo buscar em Deus perdão de pecado, por exemplo, um alívio de consciência. E aparentemente alguém pode dizer, olha, ele está completamente arrependido e está querendo realmente encontrar-se com Deus. Porém, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Ou seja, o homem pode sim ir estar procurando a Deus, só que na verdade quem ele está buscando é somente a si próprio, buscando um alíviozinho da sua consciência que o acusa. Portanto, devemos tomar muito cuidado com isso. Tudo que temos, temos recebido. Só o Senhor Deus é quem pode dar isso. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, somente dele. Não pode ser o contrário. Com relação à soberba, nós temos aí o Salmo 19, versículo 13, dizendo que ela se dá assim num momento em que a soberba pode se assenhorar do que se dá, de quem se dá a ela. Ou seja, o Salmo 19, versículo 13 diz que a soberba pode se assenhorar, tornar senhora de quem se entrega a ela. A partir do momento que o homem começa a abandonar a Deus e achar que ele é alguém ou que ele é alguma coisa, isso é tão poderoso que pode se tornar senhor sobre esse homem e ele se tornar um escravo de sua soberba, escravo da sua prepotência, escravo da sua arrogância. Tem quem use a soberba como colar ou gargantilha, disse o Asaf no Salmo de número 73 e o verso de número 6. Asaf disse que o ímpio veste a soberba como um colar. E tem quem tenha, não é? Ao conversar com algumas pessoas, você já deve ter passado por essa experiência de, inclusive entre os cristãos, você conversar com alguém que a jactância, a soberba é tão grande que está visivelmente, notoriamente pendurada em seu pescoço. Pois a pessoa se gaba, a pessoa fala de seus feitos, fala de suas obras, não é? E você, ao estar conversando com essa pessoa, sente-se até mal. Eu conheço muita gente assim, que eu já não tenho nem prazer de conversar. Gostaria que fosse o contrário. Gostaria de ter prazer de estar ao lado dessas pessoas. Porém, a soberba está pendurada nos seus pescoços, que não temos mais diálogo com essas pessoas, infelizmente. Não digo com alegria. A soberba não combina com o temor do Senhor, conforme está escrito em Provérbios 8:13, não é? O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba. Então, quem diz que teme a Deus, mas é soberbo, está redondamente enganado, porque não combinam. Quem teme a Deus odeia o mal, odeia a soberba. Quem teme verdadeiramente a Deus, o converso, o convertido de verdade, ele não pode se alegrar com o mal, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. O verdadeiro amor não folga com a injustiça. O princípio do temor do Senhor é odiar o mal. Ou seja, não tem como, não cabe, não coaduna, não é? O temor do Senhor com soberba, com jactância, com prepotência, com presunção, não tem como conciliar isto. Ele diz que antes da quina, antes da ruína, vem a soberba. Provérbios 16:18. Antes da ruína, vem a soberba. Ou seja, aquele que se intromete na soberba, puxa o barbante para vir a ruína.
começa se ensoberbecendo e a ruína vem logo aí. Quem começa a achar que não precisa mais de seus companheiros, quem começa a imaginar que não precisa mais de conselheiros, quem se imagina viver sozinho e se bastando em si mesmo, abriu com a própria mão ou com o próprio pé, apertou a pá, cavando a sua ruína. No Provérbios ainda 29, 23, o homem é abatido pela sua própria soberba. Ou seja, Deus não aceita o soberbo e ele será abatido. Ele entra por esse caminho procurando ou achando que está no caminho certo. Porém, o abatimento está por vir o abatimento do soberbo. O soberbo sente-se intocável. De acordo com Obadias capítulo 1, versículo de número 3, o soberbo acredita que ele está morando num alto penhasco, escondido, que ninguém o encontrará, nada o atacará. Só que o Senhor Deus diz ali na palavra que ele está completamente enganado. Lê do engano, meu irmão. Lê do engano do soberbo achar que ninguém e nada lhe toca. Lê do engano. O infarto fulminante existe. As doenças existem. As catástrofes existem. Os acidentes existem. E, de repente, alguém que pensava ser alguma coisa, da noite para o dia, nada mais é. Nada mais é. Quantos na história pensaram ser alguma coisa? Quantos se vangloriaram de seus feitos? E hoje, onde estão eles? Onde estão seus nomes? Se não nas listas, no rol de malfeitores, no rol de corruptos, no rol de escórias. Que Deus tenha misericórdia de nós e que ao pautarmos a nossa vida, ponderarmos sobre a nossa vida, nós tenhamos isso em critério. Como viveremos? O que queremos para o nosso futuro? Queremos estarmos arrolados no rol de malfeitores, de problemáticos, de obreiros fraudulentos, de obreiros enganadores, de professores fraudulentos e enganadores? Ou desejamos participar de algo semelhante ao que está em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, dos homens que fizeram obras pela fé, pela justiça de Cristo Jesus, para a glória do Senhor Deus o Pai. Pessoas que entregaram as suas vidas por causa do Evangelho, que suas famílias se converteram pelo seu bom testemunho, seu exemplo. Qual queremos para o nosso futuro? Que os nossos filhos, que os nossos alunos, que os membros da nossa congregação se espelhem em nós, ao ver em nós um obreiro que realmente está entregue a Jesus, que ama o que faz, que tem prazer no que faz, ou que todos eles, ao olharem para nós, sintam pena, sintam vergonha de terem como líder, de o terem e nos terem como pastor ou professor. Eu penso muito sobre isso. Eu não acredito que eu deva ser como muitos. Eu não acredito que eu deva acompanhar a maioria. Não acredito que eu deva aceitar qualquer coisa, porque o Senhor Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazermos a diferença, e não somente uma diferença por mera diferença ou diferença por si só, mas fazermos a diferença para a sua glória, por causa da sua glória. Porque fazer a diferença pode tributar glória e louvor ao seu nome. E essa é a razão da minha existência, viver para a glória de Deus. E o Nabucodonosor não entendia isso. Por fim teve um sonho. O seu sonho, na sua explicação de Daniel, na verdade, dizia para ele coisas que não eram tão agradáveis de se ouvir ou como ele esperava, não é? Eles já tiveram um sonho,
foi interpretado, agora ele tem um outro sonho, e ele então vai precisar ser alertado do que realmente está dizendo o seu sonho. E ele, ainda que reconheça os méritos para a interpretação de Daniel, terá que ouvir a verdade da boca desse moço. E isso é muito importante. Daniel tem um cargo elevado, porém não se furta a necessidade de dizer a verdade ao seu soberano. E tudo o que ele precisa dizer, ele vai dizer ao rei Nabucodonosor. E ele diz o seguinte, no versículo de número 22, És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Um decreto foi emitido. No capítulo 4, no versículo 1, ele está emitindo um decreto com relação ao Altíssimo. Só que ao relatar o seu sonho a Daniel, Daniel não tem problema em dar a interpretação. Olha, rei, o senhor fez um decreto belíssimo aí, ainda há pouco, mas existe um decreto superior ao seu, e esse decreto é contra o Senhor. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque apesar do seu cargo de importância, Daniel continua sendo fiel aos seus princípios. Isso é o que nós precisamos urgentemente em nossos dias. Pessoas que não precisam negar a verdade a quem quer que seja. É difícil, alguém pode dizer. Podemos perder nossos cargos, podemos perder nossas posições privilegiadas. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo dizendo o seguinte: há momentos na vida, e muitos são estes, que nós precisamos temer a Deus e não aos homens. Melhor servir a Deus do que aos homens. Os homens procurarão e intentarão nos envolver nos seus conluios, nos seus conchavos politiqueiros. Os homens tentarão nos embaraçar nos seus emaranhados que nada tem a ver com Deus. E nesse exato momento é que a integridade deve aparecer. O que queremos? Agradar a Deus ou aos homens? Se você quiser agradar aos homens, imediatamente você se torna um inimigo de Deus. Se você sabe a verdade, precisa dizer a verdade e não diz a verdade, você é um covarde que é mais amigo dos prazeres do que de Deus. Porque o teu salário, a tua fortuna, os teus bens, o teu carro, o teu subsídio é mais importante do que a perpetuidade do louvor a Deus no meio dos homens. Se nós nos conduzirmos assim, sinto em lhe dizer, porém é a verdade, você não pode estar incluído lá em Apocalipse, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Não pode, porque por coisas pequenas o nega, por coisas simples o nega, por coisas que são fáceis de ser resolvidas, você o nega. Portanto, o Daniel não teve nenhum problema em dizer ao Nabucodonosor o que estava por acontecer. E ele diz mais, no versículo 25, serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Ele está dizendo isso para o Nabucodonosor, o homem que acabou de exigir de todas as nações adoração à sua estátua de 30 metros de altura revestida com ouro.
Ele está anunciando para esse mesmo rei que se sente grande e poderoso, sossegado no seu reino, ele está anunciando: você vai ir para o meio dos animais e tornar-se-á como eles. Será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. O intuito ainda é de misericórdia. Graças a Deus que ainda há misericórdia para o nosso tempo, porque ele ainda não exterminou de completo a árvore, ficou ainda raiz. Ele ainda está trazendo uma correção a Nabucodonosor para que ele entenda que ele não é nada, que ele não é ninguém, que Deus é quem institui reis, Deus é quem tira os reis a hora que ele quiser e bem entender. Não existe faraó poderoso que continue reinando aí de dentro de sua pirâmide. A pirâmide só serve para colocar os restos mortais, não serve para mais nada senão para isso. O Senhor Deus é quem reina, e ele envergonha quem ele quer, a hora que ele quer e bem entende. Ele sempre fez assim, sempre o fará, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário derrubar dos pedestais das suas zigurates, porque tem muitas pessoas construindo suas zigurates, não é, sua torre de Babel aí, e tentando se assenhorar dos homens, querendo fazer um único nome, um poder só. E o Senhor Deus disse: não é para fazer isso, não é assim. Ele disse aos filhos de Noé: é para vocês se espalharem, encherem a terra, porque eu vou abençoar vocês, vou multiplicar vocês por onde vocês forem. E os homens disseram: não queremos esse negócio de espalhar e abençoar outras nações, nós queremos apenas um nome, um povinho só reunido em torno de uma torre, e que nós sejamos um grande nome poderoso e que ninguém nos espalhe, nossa família seja forte. Totalmente o oposto do que Deus quer. E é isso que nós estamos fazendo. Nós preferimos a Torre de Babel, a nossa zigurate, colocamos um homem lá em cima no topo, dominando a escada e cobrando pedágio para subirmos por ela, e ele dizendo que Deus é ele, porque ele é quem está pertinho do céu, e ele é quem domina tudo, e nós permanecemos rodeados dessa grande zigurate, dessa grande torre. O que Deus quer é o oposto disso. Ele quer que o evangelho se espalhe, que a igreja cresça, mais do que ramos de árvores, mais do que isso seja muito mais, que o evangelho chegue a todos os povos e que não fique centrado, preso a uma única pessoa, a um só soberano humano. Deus não aceita isso. Nabucodonosor precisou aprender isso da pior forma possível. Ele precisou entender isso. E ele tinha que reconhecer que Altíssimo só tem um. Altíssimo só tem um, não existe outro. E o Salmo diz: bem-aventurado aquele que encontra esconderijo no Altíssimo. Encontrar esconderijo no Altíssimo é o que diz a Bíblia. Vejamos. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. E descansar na sua sombra. Não a sombra da zigurate, não a sombra de nenhuma torre. É a sombra dele, do próprio Senhor. Meus irmãos, que nós não construamos torres, não construamos zigurates, não construamos impérios humanos, achando que isso trará refrigério aos homens. Porque ainda que a grande árvore de Nabucodonosor ajuntava aves de toda espécie, animais de toda espécie se abrigavam ali, o Senhor Deus não quer isso para a igreja. A igreja deve se estender por toda a terra
e deve frutificar na salvação das famílias, dos reinos, dos povos e das nações, para que nós vejamos o Apocalipse capítulo 5 se cumprindo. Nós ouvirmos, por fim, todo tipo de raça, língua, tribo e nação, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o desejo do Senhor Deus. Se você é um cristão e não ama missão, não ama a propagação do Evangelho a outros povos, eu sou muito honesto em lhe dizer que o seu cristianismo não vale de nada. Você está fadado ao fracasso e você não entendeu Jesus e nem o seu Evangelho, porque o Evangelho de Jesus não foi feito para ficar preso dentro da sua cabeça, dentro da nossa consciência, para ficarmos aqui elucubrando sobre o Evangelho, teologando somente sobre ele. Ele foi feito para ir às nações. Pois bem, ele ainda disse no versículo 26, e quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco e as raízes da árvore, seu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Glória seja dada a Deus. Que ainda na misericórdia está se dizendo: olha, depois que você reconhecer que você não é nada, foi Deus que levantou você, foi o Senhor Deus quem fez o que fez com você, olha de onde Deus te tirou. Na hora que você entender isso, meu irmão, poderá sim você retornar aquilo que Deus te deu. Mas enquanto você estiver ensoberbado, enquanto você estiver ensimesmado, somente ruína e queda te aguardam. E ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Ele estava tranquilo, mas injusto. E o Daniel está aconselhando ele, dizendo: olha, rei, muda isso, seja justo, faz justiça ao pobre. Não é? Ele está dizendo: que adiantou você construir uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura, revestida de ouro, enquanto os pobres estão sofrendo no seu reino? Que resolve, muda isso. Deus deu dinheiro a você com um intuito, com um propósito. O Senhor Deus permitiu acontecer o que está acontecendo com você para que você faça a justiça, para que você seja justo. Não é para você ficar pisando sobre os pobres do seu reino, como se você nem sequer fosse da mesma espécie que eles. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Hoje eu falei um pouquinho mais, porém não quero passar disso que falei. Aí está o assunto dessa lição de número 5, Deus abomina a soberba. Teríamos muito o que falar, muitos outros assuntos. A soberba ela é muito vasta em toda a Bíblia, porém acredito que isso seja suficiente. Meu agradecimento a todos vocês que nos têm acompanhado. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe em tudo. E que nós, por fim, irmãos, não nos esqueçamos de onde nós saímos, quem éramos e quem somos em Cristo. Nós somos em Cristo Jesus alguma coisa. Fora de Cristo, nada somos, nada temos e nada possuímos. Somente Jesus é o que temos. Somente em Jesus somos o que somos. Pela graça de Deus, somos o que somos. Tudo que eu tenho, tudo que você tem é recebido. Portanto, não te orgulhes como isso fosse seu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma boa aula em nome do Senhor Jesus. Amém.